Boa noite a todos. Vou pedir licença para vocês para que eu possa transmitir a palestra ao vivo, porque quando eu comecei a fazer isso, tinham muitas pessoas que me conheciam, especialmente do meu trabalho, né? Eu sou comerciante há muitos anos, mas não sabia, por exemplo, que eu era espírita. E depois que elas começaram a me acompanhar, muitas vieram até o direct, por exemplo, tirar várias dúvidas que às vezes elas não tirariam, porque não conheciam outras pessoas com quem pudesse conversar, problemas que algumas estavam passando e não sabia como resolver, e soluções que eram tão simples como fazer uma prece antes de dormir. Então, depois que eu comecei a fazer isso, né, muitas pessoas começaram a chegar. E eu percebi que é uma forma de nós também seguirmos o que Kardec nos instrui, que é divulgar a doutrina espírita, né? O papel do espírita é levar o espiritismo a mais pessoas. E, inclusive, lendo a mensagem ali do Chico, né, que diz que se ele não tivesse encontrado Jesus no espiritismo, ele não teria ficado. Então, para desmistificar também para as pessoas que não conhecem, né, sobre o espiritismo, que aqui basicamente, para que a gente possa se dizer espírita, antes de tudo a gente precisa ser cristão, que é uma premissa importante, inclusive a gente acreditar em Deus, em Jesus, né? Então isso desmistifica muita coisa que lá fora às vezes tem como um pré-julgamento, um preconceito que as pessoas, enfim, pelo passar do tempo, vêm trazendo, tá? Então esse é o motivo da gente estar fazendo também a transmissão ao vivo. E eu queria compartilhar com vocês sobre um salmo, o Salmo 23. Vocês conhecem o Salmo 23? Provavelmente um pequeno trecho alguém deve saber qual é. Esse Salmo 23, ele fala bastante comigo e há muitas décadas, inclusive, porque eu tive a grata oportunidade de ter uma professora, e aqui a gente vai ver então como a mensagem, né, do Cristo, ela vai além das fronteiras da religião. Essa professora que eu tive na 4ª série, professora Isabel, que eu me lembro até hoje qual que é a aparência física dela, né? Ela era gordinha, assim, toda carinhosa, e ela era adventista. E os adventistas, eles usam o Velho Testamento, né? E ela presenteou toda a 4ª série com o Velho Testamento. Sabe aquele pequenininho e tal? Exatamente. E lá tinham os Salmos e tinham 23. E eu acho que era o preferido dela também. Porque ela fez com que nós aprendêssemos e decorássemos esse salmo. Então, todas as sextas, se eu não estiver enganada, era o dia que tinha aula com ela, e nós tínhamos que recitar, né? Assim como poesia, a gente fala que a gente declama, recita, os salmos também foram feitos para serem recitados, declamados. Então, todas as sextas, ela ensinava a gente o Salmo 23. E esse salmo, ele fala bastante comigo, e então, né, percebam que eu tô com ele aqui na cabeça desde a 4ª série, ele me segue desde a 4ª série. E há alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra pela internet com o André Moroso, acho que é Moroso, ou Maroso. E ele é um colaborador da TV Espírita, da FEB, é diretor de cinema, e na época ele estava num centro espírita também, fazendo uma palestra, e ele também estava falando do Salmo 23. E ele levantou uma questão
que inclusive é a que eu vou levantar com vocês, e que faz com que nós, por exemplo, nos diferenciemos das outras religiões, que aqui é permitido questionar, né? Kardec foi um questionador implacável. Eu estava estudando o Livro dos Espíritos, que eu faço o Evangelho com ele, e inclusive tem uma das perguntas ali sobre família e tudo mais, do meio do livro para frente, não me lembro qual que é. Inclusive os espíritos perguntam, mas qual que é a finalidade de você estar perguntando isso? E ele fala, porque eu tenho que perguntar, porque eu tô aqui para perguntar, né? Então, o que eu gosto bastante no Espiritismo é isso, que a nossa fé, ela deve ser confrontada, né, diante da razão, e ela só deve ser seguida se ela passar por alguns crivos, o crivo da ciência, analisando, guardando as devidas proporções, né, porque às vezes a ciência ainda não chegou ao ponto que o Espiritismo já revelou. Foi muito o que aconteceu com André Luiz, por exemplo. André Luiz ali falando de toda a coleção do Nosso Lar, colocou muitas coisas que na época a ciência ainda não tinha como provar, inclusive questionaram o Chico, disseram que ele era louco, e hoje a ciência conseguiu provar, só que o Chico deu uma adiantada aí de 60 anos na informação, né? E aquela fé raciocinada, que é o convite para todos nós. E o que a gente percebe muitas vezes é que acontece que em outros lugares onde não é possível o questionamento, e às vezes a gente tem inclusive um grande problema de tradução como do tipo do inglês para o português. Então pensem que os salmos foram escritos há mais de 2000 anos atrás, numa língua que a maioria da população humana não sabe, inclusive, falar. E que precisou ser traduzido. E que, às vezes, um erro de tradução pode causar um grande problema. Tem alguém aqui que é professor, de preferente português? Não? Então, o professor de português, por exemplo, tem muita habilidade para dizer que uma vírgula pode fazer toda a diferença. Às vezes eu estou lá conversando com o meu funcionário e eu pergunto alguma coisa para ele, e aí, às vezes ele come umas vírgulas. E eu, como eu sei da dificuldade dele nas vírgulas, né, eu presumo o que ele quer dizer, mas eu volto e pergunto, porque agora eu inclusive aprendi. Em vez de sair deduzindo, eu pergunto: fulano, sei que você comeu uma vírgula aqui, mas só para confirmar, a sua resposta era não ou a sua resposta é sim? Porque tem vírgula que faz a resposta ficar não, e tem vírgula que a resposta vai ficar sim. Simples assim. Você quer começar a Terceira Guerra Mundial? Não, não quero começar a Terceira Guerra Mundial. Aí você não bota uma vírgula, de repente você começa a Terceira Guerra Mundial porque falta uma vírgulazinha. Tá? Então é só essas coisas que às vezes passaram batido. E o que a gente vai ver aqui é que pode fazer toda a diferença, inclusive, para quando uma pessoa que não é religiosa, né, nos questiona diante de um salmo como o Salmo 23. E diz: não, eu não acredito em Deus, porque lá diz que nada me faltará, e tudo me falta. Então, para quem não conhece ele, ou não conhece ele completo, vamos ouvi-lo. Salmo 23, ele foi escrito por Davi, o rei Davi, que quando escreveu, era pastor de ovelhas. Ele era filho, já era assim, sei lá, quinto filho aí de uma família grande, e para ele o que sobrou foi ser pastor naquele momento. E Jesus, ou melhor, Deus, usou da profissão de Davi para que ele escrevesse a maior parte dos salmos que nós conhecemos hoje, inclusive esse.
E não sei se vocês já notaram, inclusive, que a maior parte dos ensinamentos, tanto nos Salmos quanto do próprio ensinamento do Cristo, é sempre muito associado, né, o que a gente chama das parábolas. As parábolas eu chamo de metáforas, que são coisas que estão mais próximas, né, da atualidade, ou, para quem não entende das metáforas, comparações, né? Ele sempre utiliza a natureza, o trato com a agricultura. Ele sempre observa a passagem do tempo, a passagem das estações, porque são coisas que são imperecíveis, imperecível, que elas não mudam, apesar do clima estar mudando, né? Mas a gente continua tendo 4 estações no ano. Então percebam que há 2000 anos atrás ele podia falar de plantar, e há 2000 anos depois ainda continua sendo possível a gente fazer a comparação, porque as pessoas continuam plantando. Talvez não tenham tanto contato, porque tem criança que não sabe nem o que é uma galinha, uma vaca, né? Mas, na média, nós temos como saber, porque são coisas que são gratuitas, muitas vezes. A gente tem a oportunidade de observar o céu, o mar, a natureza. Então, ele usou de coisas que o tempo não ia corroer. Ele usou de significados que poderiam ser entendidos mesmo 2000 anos depois. E assim que Davi escreve o Salmo 23. E ele começa: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia divina me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Já conheciam? Refrescaram a memória? A primeira estrofe, inclusive, acho que é a estrofe que fala aqui do Salmo, ela é, inclusive, frase de para-choque de caminhão, né? Muitos caminhoneiros colocam lá no para-choque de caminhão. E aqui a gente vai discorrer um pouquinho sobre o significado e o que Davi quis dizer com isso. E a gente começa com aqui falando exatamente da parte que o André descreveu na fala dele, naquela palestra que eu vi pela internet, e que inclusive me fez colocar um novo olhar no Salmo. Porque a nossa proposta não é de raciocinar sobre o que estão nos colocando, não é de confrontar. Então, o Senhor é meu pastor. Até aqui, ok. Para quem é cristão, essa é uma fala que está bem tranquila. Nada me faltará. Aqui já tem um problema. E se a gente pegar um cético, ele vai falar assim: o Senhor é seu pastor, mas para mim está faltando um monte de coisa. Eu presumo que você deve estar vivendo no país das maravilhas, se você não está dizendo que nada te falta. Então, para mim, já faltou em algum momento saúde, algum ente querido já foi embora, para mim já faltou dinheiro, já gastei mais do que eu podia, me faltou então sabedoria para lidar com o meu dinheiro. Para mim já me faltou várias coisas. Para vocês também? Pode falar. Já
Faltou, né? Todo mundo. E o que nós faz então com esse raio desse salmo aqui, que já não deixa a gente passar da primeira frase? Aí você pega um cético, você pega uma pessoa que sabe ler bem o português, ela fala assim, olha, eu não acredito em Deus. Porque assim, ó, tá dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas já me faltou qualquer coisa que me faltou, dançou, já perdeu o sentido. Não é? É. Pelo menos pra mim, a hora que ele falou, fez todo sentido. Porém, se a gente troca esse nada por e lê assim, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Faz diferença? Faz, né? Toda a diferença. Nesse momento, o e faz com que a gente pense, o mundo vai desabar. Eu vou ficar sem dinheiro, eu vou ser mandado embora do meu emprego, eu vou perder minha casa, minha esposa pode desencarnar, meu filho pode desencarnar. Ainda assim, Jesus estará comigo, porque Ele não me prometeu que nada ia me faltar. Ele me prometeu que mesmo que tudo me faltasse, Ele estaria ao meu lado. Pronto, a hora que Ele trocou nada por e, aí eu quero ver algum cético vir falar com a gente e a gente encontrar um argumento que não seja tão bom quanto esse. Por quê? Porque primeiro que aqui na Terra, todo mundo vai ter alguma coisa faltando. Porque é para isso que nós viemos para cá. Inclusive eu falo que quando as pessoas ficam, nossa, né, não tenho nada para trabalhar, né, na terapia, quando a gente está ali tratando uma pessoa, o que você quer trabalhar, fulano? Não tem nada, fulano, não tem nada. Tá tudo tão bem na sua vida? Eu falo, fulano do céu, você trata de arrumar alguma coisa para gente trabalhar nessa terapia aqui, viu? Porque quem não tem nada para trabalhar é porque tá chegando a hora de desencarnar. Porque você tá virando um espírito de luz. Você tá ficando evoluído. Você vai ficar pro lado de lá para ser mentor da gente. Porque aqui na Terra só tem quem precisa ser mentorado. Aí a pessoa acha rapidinho alguma coisa para trabalhar. Eu percebo, não, é realmente, estou na hora, ainda não está na hora de eu fazer a passagem, ainda não quero desencarnar. Olha, pensei bem, eu me comportei mal ano passado, o Papai Noel me trouxe presente. Vamos ver por que o Papai Noel não me trouxe presente ano passado? Aí, nossa, a hora que você vai mexer, você vê um caminhão lá assim, ó, lotado, orgulho, vaidade, preconceito, pré-julgamento e uma infinidade de coisas. Eram tantas que a pessoa falou assim, vamos focar lá no inconsciente, não era nem no sub, era no inconsciente, eu vou deixar tudo lá e vou trabalhar, mesmo que eu não acredite na próxima encarnação, era tipo assim, na próxima encarnação eu resolvo esse BO. E aí, o que nós vamos entender com o Salmo 23? Davi diz, deitar-me faz em verdes pastos. Imaginem uma grama bem verdinha, bem aparada, e a gente tomando um solzinho assim, começo do dia, um dia quente. A sensação é boa quando eu descrevo isso? Então Davi está pedindo, né? Nos conduza para esse verde pasto. Guia-me mansamente por águas tranquilas. Quantas passagens tem, às vezes, no próprio Evangelho falando das turbulências? Muitos dos apóstolos eram pescadores e era parte do trabalho deles irem, né, para o alto mar. E lá no alto mar o bicho pega, porque as tempestades pegam e naquela época eram uns barquinhos desse tamanho. Não estamos nem falando do iate do Titanic. Se o Titanic afundou, imagina os barquinhos dos pescadores
há 2000 anos atrás. Então eles deveriam morrer de medo de uma tempestade. Inclusive tem uma outra passagem, né? Quando começa uma tempestade, Jesus está dentro do barco, todo mundo começa, que nem o Alto da Compadecida, valei-me, meu Deus, Nossa Senhora, socorro, esse barco vai afundar. E Jesus já vem e fala, homens de pouca fé. Refrigera a minha alma. Então imagina assim, naquele calor que faz aqui no interior, 40 graus. Imagina esse calor interno aqui dentro de nós. Imagina aquela febre interna que às vezes nós já tivemos, que consome a gente. Imagina quando vem um bálsamo e refrigera aquilo. Como isso não seria gostoso. Guia-me pelas veredas da justiça. Coisa bem simples, né? Porque assim, todo mundo na terra é bem justo, honesto. Todo mundo acha que se encontrar dinheiro no chão pode pegar para si. Todo mundo acha que se o patrão der brecha pode lesar o caixa da empresa, né? O patrão foi besta, não tomou conta, eu que vou pegar o dinheiro. Por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Aqui é inclusive uma comparação, porque Davi precisava pastorear, né, as ovelhas, então levar as ovelhas às vezes por campos cada vez mais distantes para encontrar pasto verde, e muitas vezes passava por vales mesmo, né? Aqui eu penso muito no Senhor dos Anéis. Mas, então imagina uma montanha bem grande, você tendo que passar aqui por baixo dessa montanha. Se a montanha é muito grande, ela vai fazer uma sombra grande aqui embaixo. Então, muitas vezes, o dia, em questão de minutos, pode se transformar em noite quando você adentra por esse vale. E aí, o escuro sempre traz um medo para nós, né? E isso também pode ser uma metáfora. A gente pode estar passando por um problema na nossa vida que se assemelhe a como se a gente estivesse entrando, né, debaixo de um penhasco ali, na escuridão da nossa alma, na escuridão das noites mais tristes que todos nós já tivemos uma vez na vida. E ainda que eu estivesse nesse lugar, não temeria mal algum. Bem fácil. Aqui ele está só convidando a gente a confiar e ter fé. Coisa bem tranquila, que todo mundo tem, ninguém titubeia, né? Perdi um filho. Gente, não tem prova mais difícil, acho que na face da terra, do que essa para você colocar a sua fé em xeque. Enterrei minha mãe. Não tem. É uma prova bem difícil. E é diante dessas provas que a gente vai entender o quão fortalecido de fé a gente tem. O quanto de músculo que foi trabalhado com a forja da fé trouxe pra gente, né, de massa, trouxe pra gente de força para entrar no vale da sombra da morte e não temer mal algum. Porque tu estás comigo. E é só por isso, ou por tudo isso, que ele nos convida a não ter medo de entrar no vale da sombra da morte. A tua vara e o teu cajado me consolam. E aqui eu fui pesquisar, porque para mim, vara e cajado, a princípio tinham o mesmo significado. Mas não tem. Elas têm uma diferença ali bem sutil. E eu fiquei pensando que realmente, cada palavra que está aqui, ela tem um significado, inclusive, muito mais profundo do que eu mesma já alcancei, tá? Então, se alguém estiver enxergando alguma coisa diferente, tranquilo, porque aqui eu estou enxergando
do meu ponto de vista, e ele é muito superficial, tá? E é de acordo com a minha limitação, com o que eu já tive de conhecimento, com as minhas experiências. E fui procurar, né, então, qual que é o significado da vara e do cajado. A vara aqui, ela é um instrumento, porque imagina, então o Davi estava lá pastoreando, tipo, ô boi, né, as ovelhinhas e tal, tudo ali, que ele queria levar para o mesmo caminho. E a gente sabe, por exemplo, que os animais às vezes desembestam e saem correndo para algum lugar. Então, a vara ele usava, por exemplo, para uma ovelha que às vezes caía em um buraco. Ele precisava fazer um resgate. Então, essa vara ela tinha uma ponta parecida com um anzol. Então, ele pescava as ovelhinhas que caíam nos lugares onde de repente a mão dele não alcançava, né? Então a vara funcionava inclusive como uma extensão para ele. Já o cajado, já parece o cajado ali, né, dos magos, né, das pessoas que são mais místicas, com aquela coisa grandona assim. E o cajado tinha a intenção de defender o rebanho dos lobos. Então, todas as vezes que um lobo se aproximasse, ele ia levantar o cajado e ia usar se fosse necessário. Seja para espantar, seja para, né, enfim, defender as ovelhas. Então, percebam que ele tem recursos para nos resgatar e nos defender. Então, todas as ferramentas que nós temos à disposição aqui na Terra, elas são importantes. Hoje em dia, e eu sempre falei isso, né, e agora eu ainda tenho até um certo problema de falar, porque agora como terapeuta as pessoas podem achar que eu estou fazendo jabá, mas eu sempre falei sobre isso, né? Se pegarem inclusive vídeos antigos vão ver. Nós estamos hoje vivendo um dos problemas mais sérios da humanidade, por exemplo, que é a depressão e várias outras doenças emocionais. Então, esse é o século das doenças emocionais. E qual é o grande problema? Nós temos um grande preconceito, provavelmente disseminado pela espiritualidade superior, mas que nós compramos ele, muitas vezes, de que quem faz terapia, quem vai ao psiquiatra, quem vai ao psicólogo é louco, está doente. E nós sabemos que não é verdade. Hoje em dia, as pessoas deveriam ir para não ficar doente, para não ficar louco. Isso vem muito da época antes do espiritismo, onde, por exemplo, os médiuns eram tratados como loucos. Quantos médiuns não foram internados no hospício como loucos? Inclusive tem até um filme que chama Baile das Loucas. Ele tem na Amazon Prime. E esse filme conta, e é muito legal, ele conta a história de uma jovem que era médium, tinha uma mediunidade bem ostensiva, e ela era de uma família muito rica, e num determinado momento, o avô dela, que já havia desencarnado, mostrou onde estava o medalhão da avó, que ela já tinha perdido fazia 40 anos. Aí ela teve uma incorporação ali, ela não tinha controle, né? Porque nós estamos falando aí de 1859, 1860, até 1870 ali, vocês vão entender por quê. E aí ela não tinha domínio da mediunidade dela, então ela se comportava de uma forma estranha quando os espíritos se aproximavam dela. Ela achou o medalhão que estava atrás de uma cômoda, né, assim, enfiado entre a gaveta e
e a coisa da cômoda, assim. Ela abriu a gaveta, puxou, pegou tal, num transe mediúnico, entregou para a avó, mas caiu na besteira de falar quem é que tinha dito que o medalhão estava ali. A avó, que até gostava dela, mas deixou falar mais alto os preconceitos, contou pro pai, e o pai internou ela. E o filme chama Baile das Loucas, porque esse baile acontece dentro do manicômio, onde ela estava internada, uma vez por ano, para que elas pudessem ter contato com os familiares, para que elas pudessem confraternizar, para que elas pudessem servir de objeto de desdém, para que elas pudessem servir de objeto de estudo. É um filme muito interessante, que conta bastante sobre os percalços que os médiuns passaram. E o que acontece, né, e por que eu trouxe ele, é que na mesma época que ela foi internada, alguns meses antes, ela tinha sido presenteada, a espiritualidade fez chegar até ela o livro dos médiuns, ou melhor, o livro dos espíritos. Ele tinha acabado de ser lançado e ela era francesa. Então ela começou a entender o que acontecia com ela. Ela sabia que ela não era louca, ela sabia que ela era médium. Só que era o nascimento da codificação do espiritismo. Então, assistam o filme, é muito bonito. Inclusive, eles vão mencionar, vão mostrar ela recebendo o livro dos espíritos. Eles mencionam, né, Allan Kardec. É uma homenagem muito bonita. Então, se tiverem oportunidade, o Baile das Loucas. Beleza. Então, percebam que a gente tem ferramentas. Não é necessário mais, em pleno século XXI, nós sofrermos sozinho. Sempre tem uma ferramenta. E é muito importante, inclusive, que diante de você... eu vou então, beleza, eu vou ao psicólogo. Eu fui em um psicólogo e não gostei e nunca mais vou voltar. Não. De repente, você não se afinizou com aquela pessoa, com o psicólogo, mas a ferramenta funcionaria para você. Ou, de repente, você não se afinizou com a ferramenta, o método, mas existem diversos outros métodos. Então, não desista tão rápido de você. Muitas vezes, nós não conseguimos colocar em prática nossos sonhos porque nós damos muito mais valor e a gente se dedica muito mais ao próximo do que a nós mesmos. Então, a gente às vezes cuida muito mais do próximo do que da nossa dor. Se tivesse doendo nos filhos, vocês talvez não desistiriam no primeiro psicólogo. Mas talvez, se tiver doendo em você, a gente desista. Então, tem inúmeras ferramentas, tá? E não é porque eu sou terapeuta, é porque é extremamente importante e muda a vida das pessoas, porque a terapia tem como propósito o autoconhecimento, a famosa reforma íntima, que é o convite do Espiritismo. Preparas uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos. Aqui eu confesso que não tem muito o que falar, porque eu ainda não iria pedir esse negócio para ele. Ainda não estou evoluída para sentar na mesa junto com os meus inimigos. Mesmo que eu não tenha, assim, eu paro, penso, eu não tenho inimigo, mas tem pessoas que eu... Então, se eu não tenho inimigo, vamos baixar. Beleza, tá ótimo, não tem inimigo. Aquela pessoa, assim, que você passa, você fulmina a energia, vai lá negra na pessoa e volta para você, né? Mas se eu não tenho inimigo, com certeza eu tenho pessoas que eu não me afinizo, pessoas às vezes que a gente diz, nossa, o nosso santo não bateu. Então vamos colocar inimigos nessa proporção, que aí todo mundo pode ser que tenha um. Aí a gente já pensa, né? Vamos pedir para sentar na mesma mesa que ele? Só se eu estiver bem evoluída, não é o meu caso, não sei o de vocês. Unges a minha cabeça com óleo. E aí o que eu vi? O óleo aqui era o azeite. E lá em 2000 e bolinha antes de
tinha remédio. Então eles usavam o azeite muitas vezes como remédio. Aqui, por exemplo, Davi, como um pastor, usava o azeite para tratar as feridas, às vezes, dos animais. Então, ele está dizendo, né? Me proporciona o remédio necessário. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia divina me seguirão todos os dias da minha vida. Beleza. Aí aqui a gente pensa, né? Nossa, meu mentor me abandonou. E a gente inclusive pensa que, né, o mentor nos abandonou porque ele deve ter a mesma perseverança que a gente. A gente fala, né? Se eu te abandonaria, ou melhor, se eu me abandonei, meu mentor já foi embora faz tempo, né? Porque a gente pensa, se eu mesma me abandonei, meu mentor então tá anos-luz de mim. E aí a gente fala, Deus me abandonou, Jesus me abandonou. Aqui no começo ele não disse que, por mais que tudo estivesse acontecendo, o E faria com que ele estivesse sempre ao nosso lado? Aqui ele está reforçando que a bondade e a misericórdia divina me seguirão, assim como a minha sombra me segue. Beleza. Aí eu digo assim, alguém vira e fala assim, Dani, você tem sombra? E eu nunca me dei o trabalho de olhar para trás. Eu vou dizer, não tenho. Ou a sua sombra ainda te segue? Eu vou dizer, não me segue, porque eu também não olho mais para trás. A minha sombra nunca saiu do meu lado. Assim como o meu mentor, que não precisa estar colado em mim como a minha sombra, assim como Deus. A diferença é, eu estou olhando para trás? Eu estou permitindo a aproximação dele? Ou estou permitindo que outros se aproximem? Quantas vezes a gente já viu nos livros de romance ou do André Luiz, por exemplo, que eles falam, né, nas missões, que está um encarnado, pronto, né, o livro que a gente está estudando agora, acho que é nos domínios da mediunidade que a gente está agora. Não, já foi, é outro, mas da saga aí do André Luiz. Aí tá lá o André Luiz na casa espírita, junto com os outros mentores, acompanhando os trabalhos. Aí começa a chegar nós, os assistidos ali e tal. Aí começa a chegar junto os obsessores. Então assim, tem 3 camadas, para dizer o mínimo, tá? Ali só na história. Nós encarnados, os obsessores que nós encarnados não vemos, a maioria, né? Quem não é médium não vê. Ou às vezes, né, não enxerga porque está na condição de obsessor ou obsediado, não vai enxergar mesmo. O obsessor não se faz visível, se ele não quiser. E os mentores, que nem a gente, nem os obsessores tá vendo e sentindo a presença. Só que tem 3 camadas. Então, quem será que deixou quem? Foi a gente que deixou eles, que falou assim, fechou a porta, ou foram eles que nos deixaram? A gente está julgando eles com a nossa régua, a mesma que a gente teria se fosse com a gente. Nossa, você é muito teimoso, não vou mais te assessorar, te mentorar, tchau. Ou será que eles são perseverantes, eles entendem, eles sabem exatamente quais são os nossos problemas, qual é o nosso tendão de Aquiles, onde é que, se a gente for cutucado, espana? Será que eles vão embora? Eles já sabiam de tudo isso. Nós já sabíamos de tudo isso quando a gente encarnou. A diferença é que nós esquecemos. Graças a Deus, né? Mas eles não. Então, quando ele olha assim, marido e a mulher brigando, olha lá, trazendo da outra vida a briga. Espero que não se mate, que nem se mataram na outra vez.
E a gente tá aqui achando que é a primeira vez que a gente briga com o marido. Então, vamos entender que nós não temos um parâmetro, uma régua, um padrão. A gente só tem o nosso padrão, e o nosso padrão é muito falho. Inclusive, pode ser o motivo da gente pensar que Deus tem a aparência do Papai Noel. É a referência que a gente tem. Que Deus é imperfeito e que Deus é vingativo. Nós somos. Então, não disseram que nós somos a imagem e semelhança do Criador? Aí a gente pensa que o problema é a forma, mas não é. O problema ainda somos nós. Porque se a gente for pensar, nós estamos evoluindo. O Criador não precisa de nada disso. Ele nos criou. Ele não está nem nesse conceito aqui. Só que a gente trabalha sempre com associações. A gente sempre precisa fazer essas comparações. Então, se nós somos vingativos, a gente vai tender a achar que Deus também é. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui é a promessa, né? Se a gente vai querer morar lá, são outros 500. Porque morar lá é algo que demanda muito esforço, demanda muita reforma íntima da nossa parte, para nos sentirmos bem morando na casa do Senhor. E como a gente ainda não está no mesmo padrão de luz, a gente mora aqui na terra mesmo. Vocês entenderam, né? Se não tiver nenhum problema para resolver, tá na hora de trocar de casa. Aí trocar de casa significa desencarnar. Então, bora achar algumas coisas pra gente resolver aqui, nessa vida. Porque voltar de novo tá muito difícil. E tá difícil por quê? Eu, por exemplo, tenho 40 anos. Eu não tenho filhos. Há 40 anos atrás, uma pessoa de 40 anos já estava indo para neto ou bisneto. E esse é o padrão atual. Encarnar significa uma mulher ficar grávida. Encarnar muito bem significa uma mulher casar, ter um marido, ambos estarem com a terapia em dia, ambos terem estrutura familiar para receber um filho e esse filho ter toda a estrutura. Hoje cogita-se ter um filho, 2 para fazer companhia, 3 é quando vem por acidente. Mais que isso, as minhas amigas que cogitavam na época da infância ter 5 filhos, no segundo já desistiram. Então, quando a gente fala que está difícil encarnar, é por esse motivo. Ninguém está querendo ficar mais grávida. Todo mundo está querendo virar mãe de pet. É mais fácil. Nem é por dinheiro, às vezes, porque gasta dinheiro, hein? Nossa Senhora. O mercado bom esse de trabalhar, mercado de pet. Então, não é por dinheiro. É porque nós não estamos querendo nos responsabilizar. Nós não estamos confiando em Deus. Quantas vezes nós já pegamos pessoas que têm filhos pequenos, dizendo: nossa, eu fico morrendo de medo de colocar um filho no mundo, o que vai ser dele? Olha essa geração, nossa, não sei o que lá. E às vezes passa a oportunidade. Então, percebam como, né, deixar para a próxima vida pode ser, não ser uma estratégia muito boa, porque pode ser que demore muito tempo a oportunidade da gente nascer de novo. A gente já sofre com a baixa populacional no sentido de, hoje em dia, nascem muito menos pessoas, contribuem muito menos pessoas com o INSS, por exemplo, e isso é a nível mundial, do que pessoas entrando no benefício. E com o avanço da medicina, né, essas pessoas vivem muito mais tempo.
e elas não vão reproduzir, já não estão mais na época. E esses que estão aqui embaixo estão achando que ter filho é um porre. Estão achando até que casar já é um porre, namorar talvez só quando eu encontrar a pessoa da minha vida, porque tá todo mundo aí desregulado aí com os padrões aí de compromisso. Então, tô reafirmando que tá bem difícil reencarnar e tô inclusive mostrando os motivos. E que a gente se lembre então, né, que o convite do Salmo 23 é para que a gente se lembre que aqui na Terra, tudo que for necessário nos faltar para nos colocar diante das provas que nós mesmos pedimos, mesmo que a gente não se lembre, no nosso plano reencarnatório, vai acontecer. Mas ainda assim, a mensagem do Cristo é de que Ele estaria conosco. Então, o convite é esse, para que a gente estimule a nossa fé ou exercite a nossa fé como a gente deveria exercitar o nosso corpo, né? A nossa mente, nosso emocional, para a gente ter força, bagagem, experiência, porque aqui ele está dizendo, vai te faltar muita coisa, especialmente tudo aquilo que às vezes você não queria, porque é exatamente isso que você precisa e pediu. Mas eu estarei com você. É aquela mensagem, não sei se vocês já viram, veio agora na cabeça, acho que chama Pegadas na Areia, né? Que tá lá a pessoa praguejando e tudo mais, porque ela olha para trás e só vê um par de pegada, e de repente é isso que Jesus, né, Deus, espiritualidade, como você queira denominar, vai lá e te dá um tapa com luva de pelica e fala assim, ô filho, essa pegada aí que você tá vendo é minha, viu? Aí você pensa, nossa, se foi difícil passar com ele me segurando, o que teria sido se ele tivesse me deixado sozinho? Esse é o convite para vocês refletirem, assim como eu já estou refletindo faz bastante tempo. Obrigada pela oportunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.